Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos estar trabalhando nossa aula de hoje sobre abortamento, tá? Abortamento é uma situação assim que o que eu tenho que dizer para vocês que a gente vai vivenciar na obstetrícia, na ginecologia? O que vocês vão vivenciar? O abortamento, pessoal, nós precisamos ver com um olhar humano, né? Porque muitas vezes os próprios profissionais de área da saúde eles olham de forma diferente, né, para a mulher que chega numa situação de abortamento, tá? Nem todas as causas de abortamento a mulher induziu, né? Ou em outras situações foi uma queda, né? Foi um acidente. E muitas vezes esses pacientes que chegam na área de ginecologia, obstetrícia, eles são bem menosprezados, né? Eles são vistos de forma que não era para eles ser vistos, né? Eles precisam ser olhados de forma humanizada, né? Eles precisam ser vistos como seres humanos, tá bom? Não é porque aconteceu um abortamento que eu vou tratar aquela mulher de forma diferenciada. Não foi porque ela causou o abortamento e ela está ali numa situação grande de sangramento que eu vou tratar ela de forma desumanizada. Então, qualquer situação que envolve, pessoal, abortamento, nós precisamos olhar de forma humanizada para aquela mulher, tá? Depois que estabilizar o quadro dela, né, que ela tiver melhor, 100% recuperada, estável, nós precisamos aí sim conversar, né, o que houve aquela causa daquele abortamento e dar as devidas orientações para ela. Beleza? Então, o que é o abortamento, gente? Ele é um sério problema de saúde pública, né? Por quê? Porque o abortamento ele pode levar a mulher à morte, né? Tanto a morte da mãe, claro, e o do bebê, do feto ou embrião. Sendo o mesmo responsável pelo grande índice de mortalidade materna, né? Essa interrupção da gravidez pode estar relacionada a vários fatores, que foi como eu falei para vocês. Os fatores não é só ocasionado pela mãe, pode ser fatores ovulares, né? Fatores maternos, drogas, alcoolismo, isso pode causar o abortamento também. Sua classificação espontânea é provocado ou induzido, sendo esse indivíduo em terapêutico e criminoso, subdividido em terapêutico e criminoso, tá? E suas formas clínicas. Vocês, gente, têm um papel fundamental na assistência a essas mulheres, não somente com olhar clínico, como eu falei para vocês, mais seus problemas fisiológicos, mas principalmente um olhar o quê? Humanizado, sem julgamento de causa. Nós não vamos julgar essa mulher, né, pelo fato dela estar em um processo de abortamento, né? Eu não vou ali mencionar conceitos antes de conhecer a causa ali daquele aborto, beleza? Conceitua-se, gente, isso aqui é muito importante. Nem todas as situações que há a expulsão, né, do concepto ali da mulher, nem tudo isso pode ser chamado de aborto. Qual o conceito de aborto? Vai ser abortamento a interrupção. O que seria essa interrupção? A parada da gravidez ocorrida antes da 20ª semana de gestação. Então, antes da 20ª semana de gestação é o que? Aborto. A partir da 20ª semana de gestação já não é mais aborto, né? Isso pode ser ali um parto imaturo, onde o bebê ainda não está desenvolvido, mas não vai ser conceituado mais como um aborto, tá? O produto da concepção eliminado no processo de abortamento é chamado de aborto. O abortamento pode ser precoce, quando ele vai ocorrer até a 13ª semana, e tardio, quando ele vai acontecer entre a 13ª e a 20ª semana. Então, o que é aborto, pessoal? É a interrupção da gravidez antes da 20ª semana de gestação. Positivo? Vamos prosseguir. A epidemiologia, gente. Aproximadamente 70... Olha, isso aqui é muito importante, né? Da gente ter um entendimento. 75% dos óvulos fertilizados, ou seja, das gravidezes, eles são abortados. Em mais da metade deles, isso ocorre antes da primeira falha menstrual. Em gestações diagnosticadas clinicamente, 10 a 25% terminam espontaneamente e 80% delas ocorrem no primeiro trimestre. Ou seja, ocorre muito aborto, né, gente? Às vezes a mulher ela faz ali um aborto e ela pensa até que é uma menstruação. Então a gente tem uma taxa muito grande ali de 75%, né, de óvulos fertilizados.
Aqui, gente, são as situações que são permitido o aborto, que a gente chama de aborto legal. O artigo 18, né, ao 23, ele pune qualquer prática de aborto, inclusive sem o conhecimento da gestante, com a exceção dos abortos realizados pelos motivos citados no artigo 128 abaixo. Então, quais são as situações que o aborto ele vai ser permitido? São 3, tá? Quando tem ali uma gravidez de alto risco, tá? Quando se não tiver um meio ali de salvar a vida da gestante, tá? No caso de aborto, de gravidez resultante, por exemplo, de estupro, tá? E se a gravidez resulta em estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal, tá? Então, por exemplo, ali, o bebê nasceu com anencefalia, sem a presença de encéfalo, ele pode sim acontecer o quê? O aborto, tá? A mulher sofreu estupro, pode ter aborto? Pode. E qual a outra situação? Quando tem risco de vida para a mãe, tá? Então, nessas situações ali é permitido o ato de aborto, que a gente chama de aborto legal. O artigo 28 diz assim: provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, ele é crime, tá? Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre a sua participação ou não no ato abortivo. Então, gente, a gente sabe que tem algumas religiões, né? Que tem pessoas também que não cooperam com o aborto, né? Mesmo ali, digamos, foi o estupro, né? O profissional ele vai decidir se ele vai participar daquela ação que seja praticada aquele aborto ou não. É de consciência dele. Mas a mulher tem o direito de praticar o aborto ali naquela situação de estupro, por exemplo, tem, né? O bebê nasceu sem um encéfalo, que é a anencefalia. A mulher tem o direito de abortar? Sim. Mas o profissional ele tem direito, a obrigação dele participar daquilo? Não. Vai de consciência de cada um. Tá bom? E isso está lá na Lei 7.498, que é a lei do nosso exercício profissional. Aqui a gente tem alguns dados de incidência, tá? E depois vocês podem estar acompanhando. Aqui, a etiologia, gente, é a causa. O que pode causar o aborto? Pode ser fatores ali considerados ovulares, pode ser maternos ou outros. Ovulares, anomalia genética, às vezes a mulher nasce com problemas ali na produção de óvulos, né, de desenvolvimento do óvulos e anexos fetais. E os fatores maternos, má formação congênita do útero, incompetência do istmo cervical, tumorações, insuficiências hormonais, infecções ou traumas. Então, são algumas situações ali que são consideradas como causa de aborto, tá? E outros fatores, drogas, alcoolismo, tabagismo, a grande utilização desses componentes nocivos, eles podem também estar causando ali uma situação de aborto. Beleza? Vamos lá. Aqui os fatores ovulares, maternos e outros, como eu falei para vocês. Aqui o diagnóstico conduta. Toda gestante com sangramento vaginal no primeiro trimestre deve ser submetida a exame abdominal, exame especular e toque. Isso aqui, cada profissional ele vai ter a sua conduta, né? O seu diagnóstico perante aquela condição que a mulher está apresentando, tá? Aí a mulher está apresentando sangramento vaginal muito intenso, né? Não é considerado normal. Ela precisa fazer ali uma ultrassom, né? Para verificar uma transvaginal, se for no início da gravidez, né? Para ver qual é a causa daquele sangramento. Que é ainda a questão de diagnóstico-conduta. Diagnóstico-conduta a gente volta mais para o enfermeiro, né? Mais para o profissional médico. Aqui. Isso aqui é questão de prova, tá? Tipos de abortamento. O abortamento ele pode ser provocado ou induzido, tá? Primeira classificação. A gente diz que o abortamento ele é espontâneo, não tem nenhuma interferência externa. A mulher está ali andando, normal, sangrou. Ele é espontâneo. É esse que é o abortamento espontâneo. Ou ele pode ser provocado ou induzido, né? Então, ele é espontâneo, provocado ou induzido. Espontâneo, não tem interferência externa, não tem interferência da mãe, nem do pai, de ninguém. Ou ele pode ser provocado. Esse provocado, gente, ele é terapêutico ou criminoso. Terapêutico
em casos de estupro, risco de vida, anencefalia, beleza. Ele é terapêutico. A mulher tem direito de colocar aquele aborto, fazer aquele aborto. Agora, criminoso, quando não tem uma indicação legal. Por exemplo, ali, eu engravidei, não tenho condições de criar moleque, e vai lá e toma um Citotec, por exemplo. Vai lá, aí a gente vai considerar esse aborto como criminoso. Ele não é terapêutico porque ele não é permitido em lei. Beleza? Vamos seguir. Aqui são as formas clínicas do abortamento, tá bom? A gente vai ter abortamento espontâneo, formas clínicas, tá? É a perda involuntária da gestação, ali não tem interferência nenhuma da mãe, de ninguém, tá bom? Aí nós vamos ter também, pessoal, ameaça de abortamento, é quando tem a ocorrência de sangramento uterino com a cervix fechada sem eliminação de tecidos ovulares. Tem abortamento completo, quando a mulher consegue expulsar todo aquele sangramento. Abortamento incompleto, quando ela não consegue expulsar todo o conteúdo ali uterino. E abortamento inevitável, é quando ela está com sangramento intenso, né, e ela está com dilatação, né, mas ela não teve a eliminação do conteúdo uterino, mas provavelmente ela vai abortar. Quando ela está com sangramento e está também com a dilatação ali na região uterina, ela vai abortar, tá? Aí a gente tem abortamento retido, é aquele feto que fica lá dentro, não tem eliminação dele, tá? Ele fica lá dentro, a gente diz que é retido. Abortamento infectado é quando a mulher tem uma infecção ali na região uterina, acompanhado, como por exemplo a parametrite, a peritonite. E abortamento habitual é aquela mulher que não consegue segurar uma gravidez, né? Ela expulsa ali todas as vezes que ela engravida, ela acaba expulsando o feto ou o embrião, certo? Aqui resumindo as formas clínicas, né? Na ameaça de abortamento, eu já falei para vocês, a mulher tem sangramento, né, hemorragia e sente dores, tá? A gente disse que é uma ameaça de abortamento, tá bom? Abortamento inevitável é quando ela é bastante confundida, gente, com a menstruação. Ocorre as hemorragias, elas tendem a ser mais abundantes que as da fase de ameaça, e o sangue apresenta cor viva. Abortamento completo é quando a mulher expulsa todo aquele conteúdo que está dentro do útero, né? E fica ali ecos intrauterinos centrais escassos. É quando ela expulsa todo aquele sangramento que está presente dentro do útero. A gente chama de abortamento completo. O incompleto não consegue eliminar tudo, né? E fica ali pequena quantidade de sangue, né? De concepto ainda dentro do útero. O abortamento infectado é quase sempre a interrupção provocada em má condições técnicas, mas esta não é a única origem, né? Pode ser tanto espontâneo quanto intencional. Tem o abortamento retido, é quando não há expulsão de nada e esse aborto ele fica ainda dentro do útero, tá bom? A gente chama de abortamento retido. E muitas situações, após a morte fetal, pode ou não haver sangramento. Às vezes o aborto ele fica lá dentro, né? O feto ele fica lá dentro do embrião e a mulher não expulsa nada, né? A gente chama ali de abortamento retido. O abortamento habitual é aquela mulher ali que desenvolve aborto um atrás do outro, tá? E, gente, afeta cerca de 5% dos casais. Tá? A mulher que não consegue ali segurar uma gravidez. Beleza. Aí o tratamento entra para a parte da nossa equipe médica, né, de enfermeiro. Tá? E aqui que vocês têm que ter, como eu falei para vocês, a mulher ela precisa de orientação de forma humanizada. Então vocês vão atuar bastante nesse acolhimento e orientação. Quando as mulheres chegam aos serviços de saúde em processo de abortamento, sua experiência é física, né, emocional e social. Como eu falei para vocês, nós precisamos olhar para essa mulher de forma humanizada, para que a gente possa entender tudo aquilo que está acontecendo. Olhar o que é mais grave. O que é mais grave nesse momento? É a perda de sangue, né? Então, se ela está tendo sangramento, a gente vai olhar para isso agora.
Depois disso que nós vamos trabalhar algumas orientações com ela. Geralmente elas verbalizam as queixas físicas, demandando solução e calam-se sobre suas vivências e sentimentos. Às vezes ela não vai falar, né, o que causou aquele aborto, né? Ela não vai dizer se foi criminoso, por exemplo, né? Não vai dizer às vezes se foi uma queda, se foi uma briga com o esposo. Então a gente precisa ficar bem atento a essa situação. A mulher que chega ao serviço de saúde em processo de abortamento está passando por um momento difícil. Por exemplo, uma mulher que foi abortamento habitual. Poxa, ela está um tempão tentando engravidar e não consegue. Então ela está passando ali por uma gama de sentimentos. Nós precisamos olhar de forma bem delicada para essa situação. Beleza? Não julgar, né? Acolhimento é tarefa da equipe de saúde, é nossa tarefa acolher essa mulher, orientar, tá? Fazendo ali todo um roteiro de conversa para que nós possamos orientar ela da melhor forma possível, né? Dentro de uma situação de ginecologia e obstetrícia. Aqui a parte de prescrição, aqui é o enfermeiro, tá bom? Que faz essa parte. E é isso, galera. Beleza? Então, só resumindo aqui, gente, aborto. Precisamos olhar de forma humanizada para a mulher. O aborto, ele é legal em algumas situações, ele é criminoso em outras, tá? Entrou a mulher com sangramento, a gente vai atentar para o que é mais grave, a gente atenta para aquele sangramento, porque ela pode morrer através da hemorragia. Olhar para ela sem julgar, tá bom? Após isso, né, claro que a gente vai trabalhar a questão das orientações com ela. Beleza? Nossa aula de abortamento, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no PV que eu estou aqui disponível para qualquer dúvida.